Por volta do ano 360 a.C., Platão escreveu em seus diálogos socráticos a história de 3 homens que encontraram Sócrates um dia para conversar. Este então pediu para que eles contassem histórias sobre estados antigos e como eles interagiam com Atenas. Um deles falou sobre a relação com o Egito e que nas lendas egípcias existia um reino chamado Atlantes. Segundo a lenda, Atlantis era formada por grandes círculos de terra, circunscritos uns aos outros e separados por círculos de água, e se localizava no meio do Oceano Atlântico. O solo dava tudo o que se plantava, e o seu povo desfrutava da melhor tecnologia da época. Apesar disso, quando esse império entrou em conflito com Atenas, sofreu uma imensa derrota. Fragilizada, Atlantis ainda sofreu terremotos e enchentes, que foram fatais, e ela afundou no oceano para nunca mais ser vista. Passados mais de 2000 anos, muitos ainda se perguntam, seria essa história real? Antes de começarmos a explorar a história do Reino Perdido de Atlantis, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Agora sem mais demoras, vamos lá! Muitos historiadores acreditam que a história de Atlantis não passa de uma ficção. Era comum que Platão utilizasse alegorias para expressar algumas de suas ideias. Essa lenda, acreditam alguns, servia para refletir sobre a corrupção e o declínio das civilizações humanas. Motivados a entrar em guerra por cobiça e ganância, os habitantes de Atlantis acabaram pagando o preço ao enfrentarem os atenienses, que eram movidos por objetivos e visões de mundo mais justas. Alguns até mesmo colocam um elemento divino na análise, com os terremotos e as enchentes tendo sido provocados por Poseidon, deus grego dos mares, para punir o mau comportamento dos habitantes do hipotético continente. Outro ponto que corrobora com a ideia de que Atlantis não passa de uma invenção de Platão é o fato que o autor citar que esta lenda é muito antiga, tendo sido passada de geração em geração por poetas e padres, podendo ter ocorrido até mesmo 9.000 anos antes de quando ele escrevia. O consenso entre os historiadores é que não há nenhuma referência sobre a existência de Atlantis antes de Platão, o que leva a crer que talvez essa história não fosse realmente algo tão presente e disseminado assim por gerações, e consequentemente seria uma ficção. Durante anos, o debate sobre a real existência ou não de Atlantis nem ao menos existiu. O que reavivou as teorias sobre a veracidade ou não da história de Platão foi um livro publicado em 1882, chamado Atlantis, The Antediluvian World, algo como Atlantis, o mundo antediluviano. A obra foi escrita por Ignatius L. Donnelly, um político do estado do Minnesota, nos Estados Unidos. Segundo ele, Atlantis não apenas existiu, como foi crucial para o desenvolvimento da civilização humana. Por se localizar no Atlântico, ela teria influenciado não apenas o rumo dos povos europeus, como também dos americanos. A Era do Bronze no Velho Continente e o alfabeto maia na América Central, por exemplo, teriam ambos sido originados de contribuições de Atlantis. Apesar de o livro não trazer nenhuma prova concreta sobre nenhuma de suas afirmações, e ser considerado um livro de pseudo-arqueologia, ele fez sucesso e incendiou os debates sobre a realidade ou não de Atlantis. Muitos defenderam a existência do continente, buscando evidências de que ele existiu. Alguns citam textos mitológicos de origem asiática, que se referem a uma ilha chamada Lemúria, que deixou de existir, podendo ser este outro nome para Atlantis. Apesar disso, nunca foram encontrados registros arqueológicos do local. Com o passar do tempo, a ciência avançou, e passou a ficar cada vez mais claro que talvez Atlantis fosse mesmo apenas uma ficção. Porém, alguns estudiosos do assunto propuseram uma outra teoria, e se Atlantis realmente não existiu de verdade, mas foi baseada em referências de um local real? Historiadores acreditam que pode ser. Há uma teoria de que Atlantis, como sociedade imperialista, agressiva e bárbara, que tenta invadir e dominar Atenas, motivada por ganância, possa ser uma referência à Pérsia ou à Cartágena, grandes impérios da época com grande força militar. A parte geográfica, por sua vez, poderia ser uma referência à destruição da civilização minoica, que existiu entre 3500 e 1100 a.C., na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, próximo à Grécia. Essa sociedade teve um dramático fim quando uma enorme erupção vulcânica na ilha de Terra, nas proximidades, despejou uma imensa quantidade de cinzas em Creta, matando as plantas e grande parte da vida na ilha. Estudos ainda indicam que a erupção provocou um enorme tsunami, que inundou e destruiu os assentamentos minoicos. Com os fortes danos, a civilização minoica não resistiu muito tempo e acabou desaparecendo. Muito se debate também sobre o fim dos minoicos. Arqueólogos acreditam que, após a erupção, eles não foram varridos do mapa logo de cara. Evidências apontam que a cidade foi queimada,
porém o palácio principal não, o que indicaria uma invasão, já que a lava teria queimado tudo por igual. Outro aspecto levantado foi o dano ambiental que os Minoicans já tinham feito na ilha, o que fez com que, após a erupção, ficasse muito difícil para que eles se recuperassem e se mantivessem uma civilização forte, o que os tornou presa fácil para os invasores. Essas descobertas dialogam com a história de Platão sobre um povo que perdeu a guerra para pagar por práticas ruins, o que fortalece a hipótese de que Atlantis é uma referência a essa história. Uma curiosidade é que a explosão que foi o início do fim dos Minoicos foi responsável por moldar a famosa ilha de Santorini, destino turístico popular na Grécia. Após receber diversas camadas de lava, a ilha ficou com sua paisagem atual, que faz tanto sucesso em posts de Instagram. Outras muitas teorias foram propostas, pensando que Atlantis poderia estar localizada perto da Turquia, no Mar Negro, entre as ilhas indonésias, na costa do Marrocos e até mesmo na Antártica. Porém, nada conclusivo foi encontrado até hoje, o que faz com que o real significado da lenda de Platão ainda permaneça um mistério. E aí, curtiu o vídeo? Não deixe de comentar aqui embaixo e sinta-se à vontade para dar sugestões para novos temas dos vídeos do canal. Até a próxima!